Estamos no ar, meus amigos, começando mais uma edição do Papo de Boleiro da JR TV Web. Estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube, também pelo site da JR TV Web. Lembrando que é muito fácil você acessar os nossos canais. É só buscar GQE Repórter, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, também o blog GQE Repórter, que você vai encontrar os nossos canais, os vídeos, os programas ao vivo, os programas que já aconteceram. Acesse, participe conosco, deixe a sua curtida, envie o seu comentário e também compartilhe o vídeo para que os nossos programas cheguem a mais pessoas. E hoje, na edição desta sexta-feira do programa Papo de Boleiro, já estamos no ar aqui, vamos ter uma entrevista com o professor Lauro Gurgel. Ele que é coordenador da área de Educação Física na Faculdade Católica, aqui na Bahia. E já tem gente chegando aqui, já dando o seu alô, o Francis Ney, o pessoal já pode enviar o seu alô, que a gente vai ler todos os comentários. Mas antes de iniciar o programa, vamos aos nossos parceiros que estão aqui no apoio dos nossos programas da JR TV Web. Roda a vinheta. Acesse jqreporter.com.br. Assista JR TV Web. Oferecimento. Farmácia Mandacaru, cuidando bem da sua saúde. Cliran, Clínica Radiológica Mussini. FFJ Materiais de Construção. Jambo Supermercados, barato todo dia. Central das Bebidas. Teleshop.com.br, blog outdoor, todos e palcos. Aí os nossos parceiros, e lembrando que amanhã é o dia do churrasco, então ótima opção para você passar na Central das Bebidas. A gente tem até a vinheta aqui, porque o churrasco é a paixão do brasileiro, viu, meus amigos? Confere aí. Todo dia no Brasil, alguém acende uma churrasqueira, porque sabe que é em volta dela que a gente se entende. É nessa hora que se reforça os laços e deixa de lado as diferenças e as dificuldades. Churrasqueira não tem lado. Quando você acende o fogo, acende junto as memórias. Logo mais, vamos poder reencontrar os velhos amigos e criar novas histórias. Porque no final, não importa o que você coloque na churrasqueira. O que importa é o que acontece em volta dela. E isso, amigo, isso é bramosidade. Beba com moderação. Tá aí, meus amigos, nada melhor que uma carninha e uma Brahma duplo malte, viu? Na Central das Bebidas você encontra tudo isso. Agora, sem mais delongas, já vamos chamar os companheiros do programa Papo de Boleiro, começando pelo professor Tuxa, que já está aqui com a gente. Alô, Tuxa! Bom dia, mais um dia aí, 23 de abril. Hoje é dia do livro, viu? É o dia do livro, é? Hoje é dia do livro. Saudações a todos. E não deixe de curtir, de compartilhar, hein? Aquele duplo malte ali tá me chamando já pro sábado da tarde, à noite. Chama mesmo, né, rapaz? Tá se chamando já ali. Mas hoje aqui no programa aqui nós vamos ter a presença do nosso colega professor Lauro Gurgel, coordenador do curso de Educação Física da Católica de Salvador, e falando um pouco sobre curso superior, esporte escolar, esporte e rendimento. Uma pessoa que teve assim a vivência, começou como atleta, ele é árbitro também de basquete, handebol, e hoje é doutor também em pedagogia. Ele vai dar o currículo dele aqui, vai deixar muita gente aí ciente do que é a atuação dele hoje na Católica. Perfeito, perfeito.
Conosco aqui também nosso parceiro Léo Novaes, aqui no Papo de Boleiro. Minutinho. Bom dia, Rony. Bom dia, Léo. Rapaz, tá boicotando o Léo? É só porque o cara é flamenguista? Ele é nojento, mas faz parte do coração. É nojento, mas faz do coração da gente. Papo de Boleiro, bom dia Grande Tuxa, bom dia Rony, todo mundo que está aqui hoje. Hoje foi convocado, né? O banco de reserva, Tuxa chegou, bora lá bater um papo com o professor, o convidado. É muito bom. Que bom, Tuxa, lembrar o dia do livro, uma data importante também. E o grande Jacó lembrou a gente o dia do churrasco. Todo mundo aqui ficou na expectativa. Na expectativa desse duplo malte aí. Rapaz. Tá faltando agora. Churrasco. Essas propagandas aí é complicada, que dá uma água na boca aqui. A costela gaúcha aí agora completa tudo. Rony já queria saber onde é que é o melhor churrasco de Jequié, especulação aqui, ali, outro lugar, onde é que vai. Aí Tuxa já falou que na roça dele lá tem um... Minha não. Se o seu Toninho tivesse aqui, ele tinha autoridade para falar. Ele tinha autoridade porque ele tem roça, né, velho? Ali é churrasqueiro, viu? É churrasqueiro e a gente tá esperando o convite dele até hoje. Estamos esperando. Mas fica o desafio aí para quem tá assistindo a gente. Qual é o melhor churrasco de Jequié? Vocês podem informar pra gente, vocês que estão acompanhando no programa, que a gente ama. E amanhã é o dia do churrasco, meus amigos. Mas vamos falar de futebol, que ontem teve Copa Libertadores. Fluminense empatou, é isso mesmo. O Fluminense, que teve uma estreia difícil contra o River Plate, conseguiu 1-1 jogando aqui no Rio de Janeiro, jogando aqui no Brasil. O Fluminense mostrando que não está parceiro. É aqui a capa do GE, a gente vai colocar na tela. Infelizmente, não estamos com os direitos autorais, né, Léo, para transmitir os gols. Coloca e bloqueia a gente. Aí tem um bocado de canal que tem, né, Rony? Que tem, né, rapaz? Mas é isso, informação a gente tenta mandar da melhor forma e agradecendo sempre ao GE aí por poder passar aí as informações. Pelo menos as fotos, né, estão liberadas aqui pra gente, né? Pode passar as tabelas, a gente pode passar também, que não tem nenhuma sinalização. E o Fluminense que volta a Libertadores depois de um tempinho, né? Jogando uma pedreira, que esse time do River Plate aí é top. Complicado, né? Não é um time muito bom. Perigoso. Mesmo dentro de casa, foi um resultado interessante aí pro time. Foi, né? Muita gente apostava que o Fluminense ia perder. Aí são os dois, né? Esse aí e o Boca, né? Briga muito os dois, né? Não, na Libertadores eles sabem. O tal do argentino, as equipes argentinas sabem jogar Libertadores. Muitas vezes o time brasileiro perde no psicológico, porque eles sabem fazer catimba, sabem desestabilizar os jogadores, sem contar que são muito bem armados, né? O River Plate tem um técnico Galhardo que está lá há 6 anos. Imagine aí, o cara ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa Sul-Americana, Campeonato Argentino. 6 anos você numa equipe. Aqui no Brasil, quem chegou mais próximo foi o Renato Gaúcho agora, que saiu. 5 anos, não é? Acho que foi 5, parece. Acho que foi 5 anos também. Então Rony, mas eu acho que há um desgaste. Se não há um rodízio de jogador, há um desgaste também ali. O treinador levar 5, 6 anos com a equipe. Eu estou dessa opinião. Se ele levar 5 ou 6 ou 7 anos na equipe, Léo, eu acho que deveria ter tempo rodízio de jogadores. Porque fica muito próximo, aí complica. Eu tenho o hábito de falar o seguinte, que é como se fosse um casamento. O relacionamento ali. Então tem que ter bastante equilíbrio. E só que lá são muitos jogadores, são de 30 e tantos jogadores, ou 40, não sei. E para você ter esse equilíbrio é muito difícil. Porque são muitas cabeças. É um negócio que a gente vê equipes, né, em outras escolas de futebol com treinadores há muito tempo e que tem resultados. Mas se você prestar atenção, aí nós vamos para a educação, nós vamos para a cultura, nós vamos para várias coisas. Outra mentalidade. É totalmente diferente. Exatamente. O Alex Ferguson do Manchester United, o cara ficou 23, 28 anos. Aí teve o Arsène Wenger do Arsenal também. Ficou muito tempo. Tem uns técnicos que ficam... O Guardiola está há 6 anos no Manchester City. É questão da cultura, questão da educação. É o do Liverpool e o desgaste, eu acho que eles estão sempre produzindo alguma coisa para o relacionamento ali não ficar tão próximo do que é a coisa. Não, porque de fato desgasta. Aqui no Brasil é vapt-vupt. A gente teve Sul-Americana ontem também, viu, meus amigos? O Corinthians, fala para vocês, o Corinthians conseguiu empatar com o lanterna do Campeonato do Paraguai. É isso mesmo, o Corinthians ficou em 0-0. Deixa eu colocar na tela aqui as imagens, com o River Plate, mas não é o River Plate
da Argentina, é o River Plate do Paraguai, viu? Sem trocadilhos. É o falso? É o falso. Empatou com o River do Paraguai, que é o lanterna do campeonato paraguaio. É É isso o mesmo. falso, rapaz. Não é o verdadeiro, não, né? É o falso. O River Plate Paraguai. Não tem os produtos do Paraguai? É tipo isso, esse time do Paraguai. O Corinthians que está numa fase terrível. Wagner Mancini começa a balançar no cargo. Ó, a cara de preocupado dele aí. Escalou o time e você empatar com o lanterna do Paraguai, meu amigo. Imagina a pressão. Mas é o único esporte que o último ganha o primeiro. É que quando a gente vai para a quadra não acontece isso. Não, é muito difícil. Basquete é praticamente Basquete impossível. não tem como, handebol não tem Impossível. como, vôlei não tem como, futsal não tem como. como, né? O futebol já é diferente, é o último. Sempre pode ganhar o primeiro. Tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. Não, porque no basquete não dá nem graça, às vezes, em algumas partidas, viu, Tuxa? Não, é muito complicado. Imagina você colocar um time da NBB com um time da NBA. Parece que é outro esporte. A diferença é maior do que no futebol, né? Cada erro, o resultado, o placar do jogo é altíssimo. Não, o placar, pô. Você vai lá pra fazer a Que já cesta, falamos errou, aqui voltou, com a derrota do Vitória já pro Doce Mel. Comentamos, até Alexandre está aqui, eu ainda comentei sobre isso. E aí falamos que sempre o último no futebol pode ganhar o primeiro. Pode ganhar o primeiro. E a Doce Mel se salvou da Série B. A Doce Mel não vai mais ser rebaixada. Já está com uma pontuação aqui. Não tá sou salva. mãe de Iná, mas eu falei aqui, eu estou vendo acontecer o que aconteceu no ano passado. Doce Mel começou a desenvolver alguma coisa dentro do campeonato, do meio para o fim. Lauro Gugel já está aí pedindo a passagem. Já está pedindo passagem, a gente vai colocar ele aqui. Só um segundo para a gente colocar ele na tela com a gente. Espera aí que está aqui. Ele já está chegando para participar com a gente, Tuxa. Vamos só. Tá no ar já, né? Tá no ar, mas não tá voando não, né? Não. Tá aí, já tá na tela com a gente. Deixa eu colocar aqui com você, que eu vou ajeitando, Tuxa. Faça as honras da casa, por favor. Meu amigo Gugel, satisfação, mais uma vez. Eu fiz um resumo da apresentação sua, então acho que com a sua apresentação vai ser melhor. Tem muita gente de Jiqué que conhece você, mas tem outros que não conhecem ainda. Que você andou muito em Jiqué, né? É verdade. Desde a minha infância, que eu tinha um tio que já morreu, né? Que ele morava em Jiqué. E todas as minhas férias escolares, naquela época, estou falando isso aí nos anos do início, dos anos 70, né? 73, 72. Eu ia muito passar minhas férias escolares de janeiro em Jiqué. E passei muito, joguei muito basquete no tênis clube, no Jiqué Tênis Clube aí. Depois que me tornei atleta, fui jogar algumas vezes aí. Disputei jogos abertos pelo interior também, jogava contra a Jiqué, estava sempre... Jiqué é uma cidade encantadora, cidade do sol. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, quer dizer, mais uma vez, não é a primeira vez com vocês, né? Mas com Tuxa inúmeras vezes, né, Tuxa? Isso. Então, essa 40 anos de educação física aí já, e estou à disposição de vocês para bater um papo aí sobre o que vocês considerarem necessário. Muito obrigado pelo convite. E hoje, a sua atuação profissional? Tuxa, eu sou professor da Escola Pública Estadual ainda, né? E nesse momento de pandemia, trabalhando de maneira remota aí, e também professor da Universidade Católica de Salvador, lá como diretor do curso, né, coordenador do curso de Educação Física da Universidade. São as minhas duas ações profissionais atualmente e muita palestra, muita live, Agora, com a pandemia, a gente está o tempo inteiro trocando ideias com os colegas, né? Porque aprender eu costumo sempre dizer que professor é a profissão de quem estuda, né? Então, aprender todos os dias com todo mundo, com todas as pessoas, em todos os ambientes, em todos os lugares, é sempre um prazer estar trocando figurinhas com os colegas para que possamos cada vez mais crescermos profissionalmente na vida e como homem, como cidadão, né, do mundo. Isso é o que nós estamos fazendo nesse momento. Muito bate-papo com a juventude também, para compreender esse fenômeno mundial, essa loucura que o mundo se tornou, né, por conta de uma grande pandemia. Como é que estão as políticas públicas, como é que estão os governos, como se posiciona a cidadania, o povo, enfim, o conjunto das coisas que nos cercam nesse momento de pandemia é muito difícil
para toda a humanidade. Gugel, antes que Léo pergunte alguma coisa aí, Rony, vou perguntar. Como você está vendo a educação física hoje, Brasil, especificamente Bahia? Porque você trabalhando no curso superior, né, sendo coordenador, como é que você está vendo a educação física? Olha, Tuxa, a educação física, eu acho que tem muitas coisas positivas e tem algumas coisas que precisa ser revista, né? Eu diria que a crítica é sempre na perspectiva construtiva, para que possamos dialogar, né? Do ponto de vista da formação, eu acho que da minha geração e um pouco da sua, que você é bem próximo da minha geração, né? Nós fomos contemporâneos, eu acho que foi um pouquinho depois de mim, não me lembro, mas enfim, antes. Era uma época em que a gente fazia um único curso chamado de licenciatura plena e íamos trabalhar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, na verdade, né? Com uma formação de 3 anos naquela época, né? Era isso no Brasil inteiro, currículo único para o Brasil todo. Então, na Bahia não foi diferente, só a nossa católica foi a primeira de todas, aí funcionávamos de maneira, do ponto de vista estrutural, ainda de maneira muito precária, na Fonte Nova, emprestada, com pista, não tinha sala, nos galpões. Então, para aquela época, era o que tínhamos, né, nos currículos nacionais da educação física brasileira. Então, naquele período, nós formaram-se muitas pessoas, e só nos anos 97 ou 98, parece que surge lá Montenegro, como a segunda faculdade no interior do estado da Bahia, né? Passou-se muito tempo, depois veio a Federal da Bahia, até 90, 91, por ali, assim começa a Federal, e ficou durante muitos anos a educação física só na Federal, na Católica, em Montenegro e na Federal. Sendo que a Federal e a Católica, 2 universidades, né, tradicionais, etc. Então, naquele período, nós éramos formados para trabalhar principalmente no ambiente escolar. Você deve lembrar muito bem disso. A escola era a base de tudo, né? E a gente podia sair dali até trabalhar com academia, até trabalhar com esporte, mas era um segundo plano. O primeiro plano era a formação de professores, né? E por esse motivo nós tínhamos espaços, tinha muito concurso público naquela época para o estado, para o município, para o federal, para os IFBAs, naquela época era a Escola Técnica Federal da Bahia, né? As escolas estaduais, os municípios da Bahia como um todo, do Brasil, né? Contemplou muitos de nós que formamos naquela geração. Então, isso era o lado bom da história, né? Porque eu penso que um país que não pensa na educação do seu povo, que não valoriza o professor, que não paga salários dignos, que não dá condições de trabalho para que o professor exerça a sua função de maneira digna, não é, com certeza, um país que possa ser levado a sério do ponto de vista político, né? O que nós temos encontrado hoje, infelizmente, né, é um faz de conta da educação brasileira, evidentemente que respeitando aí o distanciamento das questões pandêmicas, sanitárias, que assolou o mundo, né? O remoto ainda não está na qualidade exigida, né? Nós estamos passando muitas dificuldades por conta dessa questão toda e temos uma dificuldade muito grande, que é a chamada aula remota, né? Essa aula remota onde, às vezes, o nosso aluno da ponta, que está lá no bairro mais periférico, ou até no bairro mais classe média também, se for o caso, também às vezes não tem uma boa internet, não tem um computador em casa, enfim, há uma debilidade muito grande. Mas independente da pandemia, a pergunta que você perguntou, como é que está a educação física, né? Eu diria que ela cresceu muito numa perspectiva de que hoje ela é qualificada para o exercício da atividade profissional ligada à área da saúde. Hoje, cada 10 periódicos, cada 10 profissionais de saúde, cada 10 espaços de informação, de pesquisa hoje que fala sobre qualidade de vida e saúde, fala de atividade física. Então, esse é o lado positivo da história, né? Você há de convir que nós crescemos nesse aspecto. Na nossa geração, éramos muito discriminados ainda. Ainda somos um pouco, eu creio. Não há um reconhecimento da sociedade como um todo, mas, de uma maneira geral, eu acho que houve um crescimento, sim. Agora, infelizmente, houve, para o lado contrário, houve um crescimento para a da saúde, é verdade, né? Mas, por outro lado, houve a decadência um pouco da escola na perspectiva do professor do ambiente escolar. Mas aí não é uma decadência do professor de educação física, é uma decadência da educação pública como um todo, né? Não é a questão de educação física, é matemática, é história, é geografia, todas as áreas do conhecimento que estão dentro da escola,
que tem tido as suas mazelas expostas a todos os cantos, né? E aí passamos por uma série de dificuldades, desde a falta de material, as condições mínimas. Há escolas, por exemplo, que não tem uma quadra para falar um pouco da nossa área de conhecimento, e para falar de outras áreas, as escolas que não têm laboratórios de química, de física, de biologia. Então, quando você pega o conjunto da obra da educação pública brasileira, é um fiasco, não é à toa que estamos lá atrás nos índices de avaliação internacional como um dos países piores do mundo nessa perspectiva técnica, né, que é e pedagógica. É lamentável, mas é um pouco do geral que a gente pode falar. Eu não gosto muito de falar especificamente só da educação física, porque eu me entendo como cidadão do mundo que estou dentro de um contexto. E a escola é um contexto. Né? A escola é um contexto. Então, dentro da perspectiva do contexto, você tem uma escola ruim, uma escola frágil, uma escola debilitada por conta, principalmente, dos poderes públicos constituídos que não fazem a sua parte, né? Que é o incentivo ao professor, uma escola de tempo integral. Por que não buscar na leitura dos nossos grandes teóricos, né? Anísio Teixeira, a começar de Isaías Alves, Anísio Teixeira, Paulo Freire, que pensou sempre uma escola numa perspectiva integral, de corpo inteiro, né? Onde você pudesse estudar, dialogar, fazer cinema, fazer arte, fazer teatro. Por que a escola pública não pode ter esse quilate, essa qualificação pedagógica? Né? Eu diria que talvez de uma forma intencional, para que não possamos formar pessoas pensantes, críticos, reflexivos, ou talvez tenhamos uma escola tão somente conteudística, né, de cumprimento de tarefas do ponto de vista de provas, avaliações, etc. Então, é um conjunto da obra que a gente tem que avaliar aí para poder falar um pouco sobre isso. Eu penso que é razoável pensar assim, né? Beleza. Rony e Léo? Vamos lá. Rony. Bom dia, Gugel. Aqui é Rony Breiner, Papo de Boleiro, aqui direto do Jequié. Bom dia, Rony. Foi um prazer aí ouvi-lo. Prazer o quê, rapaz? A satisfação, negócio de prazer, pô. Tu já não gosta dessa palavra, não. Não seja machista, não seja machista. Tuxa, não deixa essa palavra aqui não, tá proibida. Né? Então tá satisfação plena. Você estava falando sobre educação e o Tuxa me enviou um pouco do seu currículo, por onde você passou, fez especialização, e eu vi que você fez uma especialização em Cuba. E eu fiquei um pouco curioso para saber se você conseguiu enxergar lá na educação em Cuba essa integração com a educação física, porque a informação que a gente tem de Cuba relacionada ao esporte está mais ligada ao basquete, também ao vôlei, já que eles tiveram sucesso aí em algumas competições nesse sentido. Aí eu fiquei um pouco curioso para ver se há de fato essa integração da educação com a educação física e os esportes em Cuba, quando você esteve lá. Sem dúvida. Eu estive lá em 91, né? Ainda antes da queda do Muro de Berlim, portanto, ainda havia subsídios soviéticos com Cuba. Para falar de Cuba um pouco, a gente tem que fazer um retrospecto histórico importante aí, porque Cuba é o único país da América Latina socialista, né? Portanto, esteve sobre a relação direta com a União Soviética, né? Os demais países do mundo ficaram a relação direta com o capitalismo americano. Então, por conta só desse aspecto que eu estou aqui colocando para começar a nossa conversa sobre Cuba, compreender de que Cuba passou pelo embargo até hoje, né? São 60 anos de embargos capitalista americano contra a ilha. Então, evidentemente que quando triunfou a Revolução e um dos pilares da perspectiva apontada por Castro, Raul Castro e Fidel Castro e Che Guevara, Camilo Cienfuegos, toda a turma que lutou para assumir o poder no lugar do Fulgêncio, né, que era o presidente, o pilar principal dele era educação. Um dos pilares é educação, saúde e educação. E educação em Cuba, para falar de educação em Cuba, você tem que falar desde os ninhos, dos ticos, das crianças mais novas, mais pequenas, mais jovens, da mais tenra idade, até a idade adulta. Então, primeiro que a escola cubana é uma escola que prevê uma perspectiva de período integral, de tempo integral. E dentro da educação cubana está, entre outras coisas, uma grande parte significativa da qualificação na perspectiva do corpo,
numa perspectiva de corpo e movimento, de saúde, onde a educação dialoga com a saúde e a saúde dialoga com a educação. Então, a escola de tempo integral, com iniciações esportivas, todos os bairros cubanos são, para dizer a verdade, Cuba é um país pobre, mas uma pobreza com dignidade, onde você não vê miséria, onde você não vê uma pobreza extrema no meio da rua pedindo comida, sem sapato, com barriga do lado de fora. Então, é um povo que o governo se preocupa nessa questão da formação cidadã plena. Então, educação e saúde em Cuba é coisa de primeiro mundo, né? Então, não era diferente na educação física. Além os bairros terem os equipamentos necessários, campos, quadras, academias populares, tudo é popular, tudo é do governo em Cuba, né? Agora está mudando um pouco esse modelo, mas naquele período tudo era do governo, era estatal. Então, os bairros eram todos eles dotados de escolas, de hospitais, de clínicas, de quadras, de campos, de pistas, de ringues, enfim, do conjunto de saberes voltado à questão da cultura corporal, do movimento, do esporte. Então, o que é que eles faziam muito? A escola era uma espécie de berço preparatório, ali iniciava-se toda a atividade física a partir da psicomotricidade, das relações motoras, do movimento, coordenação motora, equilíbrio, força, destreza, velocidade, isso que constitui a base epistemológica, a base teórica, vamos assim dizer, e também psicológica, né? Porque aí o homem é um todo, não é divisível nessa perspectiva que eu estou me referindo, a totalidade humana. Então, todo esse conjunto de saberes importantes ao convívio da experiência motora da criança era vivida dentro da escola, através da educação física, através do jogo, da recreação, da brincadeira, né? Das atividades lúdicas, da própria iniciação esportiva. Aí os meninos saíam da escola e praticavam suas atividades também nos bairros. Vejam a ponte que a gente vai fazer aí até chegar nas seleções nacionais. Os bairros tinham os olheiros do governo, do basquete, do vôlei, do handebol, do futsal, do boxe, do esgrima, de todas as modalidades que você puder imaginar. Então, ali o governo tinha professores que iriam para os bairros visitar periodicamente para verificar quem são aquelas crianças que estão jogando ali, que habilidades elas têm, se é para o basquete, se é para o vôlei, se é para o handebol. E aí convida ali e forma as chamadas escolas de iniciação esportivas. E todas as modalidades de acordo com o interesse e vontade das crianças. A partir daí, você tem um outro momento seguinte, que é o momento desse grupão, dessa quantidade de crianças muito grande de toda a Cuba, praticando atividade física e esporte nas escolas e nos bairros, vão para as escolas, há uma seleção aí, e vai um grupo de crianças, passam para um andar posterior, que é as escolas de aperfeiçoamento técnico, né, que é um outro estágio do desenvolvimento do esporte cubano. Aí já é uma seleção menor. E depois chegam nas seleções nacionais das categorias infantil, infanto-juvenil, juvenil, né, até chegar à idade adulta e chegar às seleções olímpicas e mundiais. Então, um país que tem uma estrutura pobre, é verdade, mas qualificada do ponto de vista pedagógico, técnico, com professores formados, a base da formação cubana, dos professores das escolas básicas, é pelo menos um mestrado. Ninguém vai ser professor de criança em Cuba se não tiver pelo menos uma formação de graduação, eles chamam de licenciados, né? E que não tenha pelo menos um mestrado feito na área específica que ele vai trabalhar. Então, isso é um valor extraordinário. Aí junta tudo isso com o Ministério da Saúde, dialogando com o Ministério da Educação. Aí, quando chega nos níveis de selecionados, aí vai ter pesquisas para saber que tamanho vai ser aquela criança, se vai crescer muito, se não vai crescer, massa muscular. Aí começa a se fazer um estudo mais técnico, mais específico para dirigir, para orientar as crianças e os adolescentes dessa idade, por exemplo, a estarem nas chamadas escolas técnicas no Cerro Pelado, que é um ambiente preparado para o alto rendimento do esporte cubano. Então, vocês veem aí que é uma cadeia que começa dentro da escola, passa pela população, pelos bairros, entram nas escolinhas de iniciação esportiva, passa para as escolas de aperfeiçoamento técnico, chega nas seleções nacionais de base, até chegar ao nacional. Então, Cuba não manda ninguém para a Olimpíada com o 10º melhor tempo do mundo. Por quê? O 10º melhor tempo do mundo é o 10º melhor tempo do mundo. A Olimpíada só tem espaço para 3, ouro, prata e bronze.
Na perspectiva, veja bem, eu queria aqui fazer clarear uma questão importante. Na perspectiva da formação cidadã, todos são importantes, os que ganham e os que perdem. O esporte tem essa capacidade de dialogar com as questões diferentes uns dos outros, as diferenças nos faz crescer, as diferenças nos faz contribuir para o legado do outro, isso é fundamental e é importante na formação da cidadania, e a escola básica deve ter esse caráter, esse princípio ativo de formação humana. A função da escola não é formar atleta, mas é formar cidadãos, através da matemática, da história, da geografia, das artes, da música, do teatro e da educação física. Né? Agora, na perspectiva técnica, não impede com isso que o menino que saia da escola possa ser um futuro atleta olímpico futuro. Não há problema nenhum nisso. A escola é a base de tudo. Agora, não significa dizer que eu vou trabalhar todos na perspectiva para ser atletas. Eu vou trabalhar na perspectiva de formar homens e mulheres, cidadãos do mundo, que, através do seu conhecimento, possam usufruir na idade adulta das atividades que aprenderam na escola para o seu bem comum e ter uma vida saudável. Então, Cuba faz o dever de casa. Agora, mesmo com o embargo americano sobre as questões econômicas, etc. e tal. Então, nesta lógica, eu sou amante número 1, né, dos cubanos e da realidade social cubana. Agora, evidentemente que ainda existem muitas coisas a serem melhoradas, né? Há uma série de questões outras que também não é a perfeição, e ninguém aqui está dizendo que lá é a perfeição, mas existe uma coerência, numa perspectiva teórica política de Estado para o bem servir a população e a sociedade civil organizada. Essa é a lógica que eu acho que é fantástica num país como aquele, pequeno, com 11 milhões de habitantes, mas que consegue ser potência mundial na Olimpíada, não por outro lado, senão porque faz o dever de casa bem feito, que é dar condições à sociedade se desenvolver. Essa é um pouco da história cubana, e sem falar de pesquisa, de alto rendimento, etc. Perfeito, Gurgel. Colocação, Lázaro? Vou fazer uma pergunta para o professor Gurgel. Bom dia. Obrigado pela participação no programa. Tudo bom? Nesse cenário aí, eu acredito muito nessa sua visão, professor. A educação, essa base, ela é integral, ela precisa estar envolvendo também a família, né? Sair das barreiras, né? Dos muros do colégio. Mas eu vejo assim, hoje existe uma desconstrução dessa política, né, de envolver o esporte, de integração. A escola, muitas vezes, principalmente a base, ela repulsa, ela expulsa, ela não atrai alunos e professores também, né? É uma estrutura que é um pouco... E eu falo até do ensino privado como do ensino público. Mas aí eu vou pegar um pouco da experiência, até para aprender essa experiência do senhor como no ensino superior, e perguntar o seguinte: se esses mestres, doutores, né, o stricto sensu, é para fazer uma contribuição para a sociedade, né? Cada estudo, cada aperfeiçoamento é esse estudo. Na graduação também tem essa proposta, né? Quando a pessoa faz um trabalho de conclusão de curso, ela tenta, de alguma forma, fazer uma interferência na realidade, oferecendo uma solução, uma nova percepção. Então, assim, como o senhor vê, principalmente na parte da educação física, essas contribuições, ou por um projeto de extensão, ou para um estágio direcionado, como é que isso aí hoje funciona? A gente está vivendo um momento de pandemia, mas e pós-pandemia, e antes da pandemia? Como é que esses projetos poderiam fazer alguma interferência positiva nessa educação que a gente vê base, para ter essa visualização, essa prospecção de esportes, de saúde, bem-estar? Como é que o senhor percebe isso? Olha, como eu disse anteriormente, primeiro eu queria deixar boa observação sua sobre essa questão. O ensino superior é dotado de uma trilogia, né, de uma tríade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a universidade precisa ter ensino, pesquisa e extensão. E no Brasil, isso é muito característico e muito evidente nas instituições públicas e algumas poucas privadas. Você consegue ver uma privada como a Universidade Católica, que existe no mundo inteiro, que tem uma característica de universidade específica, com programas de doutorado, de mestrado, de especialização, de graduação, tecnológico, e que tem um projeto pedagógico diferenciado, né? Então, é uma das poucas que a gente pode, assim dizer,
que tem essa característica efetiva de universidade. Fora isso, as universidades públicas, as UFs, as UFBAs, enfim, as federais, as estaduais do Brasil inteiro fazem um pouco isso. Eu diria que dentro das condições normais, políticas e de financiamento para pesquisa, fazem até demais, porque, na verdade, é um caos, sobretudo nesse governo que aí está, né, que não tem dado a mínima à educação brasileira e, principalmente, no caso específico aí do ensino superior, através das universidades, umas políticas completamente equivocadas, né? Uma série de críticas que a gente tem a fazer sobre isso, talvez no outro bloco a gente possa falar um pouco mais. Mas eu diria que, dentro a parte da pesquisa na universidade, a pesquisa só existe porque existem problemas sociais para serem resolvidos, né? E aí precisa de pesquisa, precisa que os pesquisadores coloquem suas brilhantes mentes, suas cabeças, seus esforços, seu coração, sua afetividade, enfim, o conjunto de elementos que constituem essa possibilidade de construir novos conhecimentos a partir dos embates com a realidade, né? Então, só para exemplificar agora, por exemplo, nunca em tão pouco tempo se fez uma vacina tão rápida. Antigamente, as vacinas demoravam 10, 15 anos para serem feitas. Agora, com a pandemia, nos mostrou que em torno de quase um ano e meio, não chegou 2 anos ainda, nós já temos vacina pronta. Isso significa dizer que os cérebros humanos que estão nas universidades, sobretudo públicas, estão produzindo conhecimento científico importantíssimo para a sociedade civil e para o mundo, né? Percebam vocês que toda essa correria atrás da vacina são as mentes brilhantes dos nossos colegas professores que estão nas universidades e institutos de pesquisa, como o Butantan, como o Fiocruz, entre outros, no mundo inteiro, para produzir esse benefício, vamos assim dizer, para a resolução do problema. Então, a pesquisa, eu diria que precisaria mais de investimento, evidentemente, que se investe muito pouco na pesquisa como um todo, né? Sobretudo nesse governo que aí está. Mas a extensão é um elo de liga, é a produção, é a materialidade ou materialização do estudo teórico, das experiências vividas, da própria pesquisa, etc., com a sociedade, no diálogo direto com a sociedade civil organizada, a extensão. Então, é o que nós produzimos dentro da universidade. As pesquisas têm que ter esse sentido e esse significado. Ela não pode ser simplesmente feita para ser engavetada numa produção científica e para ir para o látice dos professores. Ela precisa ter uma responsabilidade social, né, de produzir conhecimento para o diálogo com a sociedade, sobretudo para resolver os problemas advindos da própria sociedade. Então, é nessa perspectiva que eu aponto, né, a qualificação das nossas pesquisas. Claro que em todos os ambientes, em todos os lugares, tem sempre os prós e os contras, tem dificuldades, tem pesquisas que são mais ou menos relevantes. Eu considero que toda pesquisa é relevante, depende do fim a ser alcançado, inclusive, depende dos objetivos, depende para quem, mas, de uma maneira geral, o ato de pesquisar por si só já se constitui para o estudante, em formação, um ato contínuo de permanente aprendizagem, não naquela lógica de que eu sou formado, tenho um diploma debaixo do braço. Eu tive um professor na universidade, foi professor de Tuxa, parece também, não sei se foi, Maurício Neri. Foi. Maurício Neri, que ele dizia, nós não somos informados, de forma, né? Nós somos formados numa perspectiva de ter uma formação mais ampla do processo. E a pesquisa faz parte disso, uma extensão faz parte disso. E o ensino, eu digo sempre o seguinte, de que a universidade, como a escola básica, precisa ter muito mais, Léo, muito mais aprendizagem do que ensino. Porque qual é o fim principal do processo? É que os alunos aprendam alguma coisa e que possam dialogar a partir do que aprendeu com as suas necessidades reais no dia a dia da vida. É esse link que tem que ter. Então, ensino, pesquisa e extensão, eu acrescentaria a aprendizagem nesse processo. Sem a aprendizagem, não há formação cidadã, não há perspectiva teórica que você possa avançar futuramente e tal. Então, no bojo da questão, eu resumi aqui em, 3 ou 4 minutos, eu diria que esse elo de ligação entre pesquisa, ensino e extensão e aprendizagem, né? E aprendizagem. Se todos nós, na minha geração, na de Tuxa, não tinha TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Não tinha, a gente terminava o curso, tchau e bênção. Agora, o TCC veio
uma perspectiva um pouco de melhorar, de qualificar, mas ainda não está como gostaríamos, porque como não temos muitas pesquisas, muitas condições de pesquisar, porque não tem verba, porque, né, tudo isso pesa muito, não temos equipamentos, etc., aí fica muito mais difícil você trabalhar. Mas eu digo que, dentro de linhas gerais, é fundamental a pesquisa dentro do ensino superior, senão estaríamos apenas tão somente fazendo reprodução de coisas. Beleza. Rony, tem alguém participando? Vamos ver, o Francis Ney está aqui ligado com a gente, o pessoal também no YouTube deixou o like, ainda não se identificaram, não mandaram nenhum questionamento, mas está aberto a pergunta, você pode aproveitar, já que o professor Gurgel está aqui com a gente, ele que é coordenador da área de Educação Física lá na Faculdade Católica, em Salvador, capital baiana, faculdade bastante conhecida aqui no nosso estado e também no Brasil inteiro, né? Já que é uma faculdade de grande renome. Pode seguir, Tuxa, se você tiver uma pergunta. Meu amigo, eu queria, quando você foi seu coordenador na Católica, segundo os comentários, houve algum problema em relação à situação que estava, em relação ao curso de licenciatura. Hoje, como é que você está? Tem curso de bacharelado também lá hoje? Tem, sim. Nós temos o curso de licenciatura e temos o curso de bacharelado. De licenciatura, é verdade, existe uma crise nacional, né, sobre as licenciaturas. Hoje, das instituições públicas, quase todas elas, não posso afirmar com certeza, porque eu não fiz essa pesquisa, mas, assim, pelo que a gente verifica de uma maneira geral, nos grupos de pesquisa, nos grupos do WhatsApp, com os amigos, nas próprias páginas, as universidades públicas continuam mantendo suas licenciaturas com muitas dificuldades, é verdade, porque hoje, puxa, existe uma lacuna, né? Existe um problema, que é o seguinte: o menino que sai do ensino médio, do terceiro ano colegial, que pretende ir para uma universidade, quando ele quer fazer um curso na universidade, que ele quer alguma coisa ligada à área de educação, ele tem que procurar as licenciaturas, na história, na geografia, na matemática, no português, na educação física e tudo isso. Mas o que é que tem acontecido na prática? Os meninos não têm visto como vitrine, vamos assim dizer, né, uma qualidade para a vida como profissional de educação. Então, assim, não existe nenhum tipo de incentivo, os salários são ruins, as escolas estão com o pires na mão. Eu estou falando da escola pública e também da particular. O que a particular tem de melhor do que o outro é um pouco da estética. E talvez é bem pintado, é bonitinho, tem um vaso aqui, tem uma coisa ali, tem um ginásio coberto. Essa estrutura geralmente é melhor, de fato, na escola particular. O espaço. Exatamente. Mas do ponto de vista pedagógico, quando você analisa no projeto como pedagógico como um todo, não há muitas diferenças, entendeu? Assim, a assiduidade da escola particular talvez seja um pouco melhor, enfim. Mas existe um outro conjunto de coisas que não muda muito. Então, ou seja, não há nenhum tesão, não há nenhum incentivo para que o menino que sai da escola básica diga assim: eu vou ser professor da escola. Como eu fui, quando eu saí do ICEA, em 1974, no 4º ano de ginásio, naquela época, né, que eu ia fazer o ensino médio para depois ir para a faculdade, eu já pensava em ser professor de educação física, espelhado nos meus professores de educação física que tinham referências. Pinto, José Estrela, Alci Ferraro, Aurita Farias, Rios da Bucão, Elita Martins, Aurino, uma série de professores, Jorge Okoama, que era professor da escola pública naquela época, Edenilton Queiroz. Era um grupo de professores que eu tinha vontade de ser igual àqueles caras. Então, eu queria fazer educação física. E, na minha época, tinha licenciatura. Então, há esse gargalo, né, da falta de oferta. A oferta existe muito, mas quando entram 20 ou 30 alunos num curso de educação física, de qualquer curso, hoje na universidade, assim, 25 são do bacharéis, 5 são da licenciatura, e muitas vezes, quando eles começam a compreender o que é bacharel e o que é licenciatura, os 5 que entraram na licenciatura querem migrar para o bacharel. Bacharel. Então, assim, há essa crise aí. A pública, na maioria das vezes, só tem a licenciatura, tem algumas que têm bacharelado também, e agora, com a nova diretriz curricular, a entrada é única. Você vai até o meio do curso, 2 anos de curso, com a formação única, que permite as duas
o diálogo entre licenciatura e bacharelado, você vai ver aí didática, metodologia da pesquisa, psicologia, etc. Tem uma série de disciplinas ali que você dialoga bem, tanto com um como com o outro, porque a base é ser professor, é ser educador, né? E depois, no 5º semestre em diante, você bifurca. Eu quero fazer licenciatura, eu vou fazer 2 anos só de disciplinas voltadas para o ambiente escolar. Portanto, educação escolar 1, 2, 3 e 4, estágio na escola, história da educação, introdução à educação física, tem uma série de disciplinas voltadas para o ambiente pedagógico, para o ambiente da escola. Se você quiser fazer o bacharelado, você vai fazer 2 anos mais voltado para o ambiente da saúde. Com prescrição de exercícios para grupos especiais, envelhecimento, tem uma educação para a saúde, tem uma série de elementos aí constitutivos que entendem, que inclinam para a formação do cidadão na perspectiva de formar um profissional de saúde. Eu penso que deve haver e deveria haver um diálogo de que um curso de uma única formação com 4 ou 5 anos, bem solidificado, bem estruturado, com grandes projetos de extensão, de pesquisa, com materialidade no campo da extensão, com bons estágios, você poderia formar bons profissionais. Mas aí, infelizmente, o Ministério dividiu o curso, continua dividindo, de uma certa forma, se aproximou um pouco mais. Eu penso, Tuxa, que daqui mais um tempo, na próxima diretriz curricular que for modificada, vai voltar a ser o que era antes, um curso único para todo mundo. Agora, desde que tenha uma sólida formação pedagógica e também, não pode esquecer também, paralela da saúde. É o diálogo que eu disse no início da nossa conversa aqui, que é importante que haja entre escola e saúde, saúde, escola, educação e saúde também. Então, é um panorama ruim na perspectiva de que não se apresentam candidatos a serem professores. Porque o cara vai pensar assim, eu vou ganhar quanto para sobreviver como professor? Né? Então, ele vai preferir fazer outra profissão que ele tem uma perspectiva de ganho real maior. Infelizmente, é uma realidade, e eu acho que esse é um dos principais motivos. Sem falar na política do desmonte da educação pública desse país, feito por esse governo atual que está aí. Né? Então, a gente tem os reflexos disso, a escola que não acontece, a escola que faz de conta que tem um computador, que faz de conta que tem uma internet de qualidade, e aí você tem uma turma de 30, 40 alunos, onde 10, 12 conseguem frequentar, a ligar o computador, e dos 10, 12, 3 ou 4 conseguem abrir a câmera, porque sua internet tem qualidade. Essa é a educação que eles querem, eles têm feito, e aí com isso não motiva ninguém a querer ser professor. Talvez aí esteja o abismo entre ser professor e não ser professor, não ter licenciatura nas escolas, nas universidades. Uma coisa que me deixa bastante triste também em relação à educação física, Gugel, essa divisão, a divisão que há na educação física. Um acredita em uma coisa, não acredita em outra, e com isso as outras profissões vão ultrapassando a gente, até inserindo na área da gente. Eu particularmente, eu costumo sempre dizer aos meus pares, né, aos meus amigos, e você sabe que você lembra um pouco da história, a própria criação do CREF, o Conselho Regional de Educação Física, que eu fiz parte nós criamos em Salvador, junto com o Pimentel e um grupo de outros colaboradores na época. Eu sempre digo aos meus pares hoje, sempre, de que eu venho de uma linhagem da educação física que dialoga com todo mundo. Eu não tenho nenhuma... Pode até ter alguém que não goste de mim por qualquer motivo, mas eu não tenho inimigos. Eu tenho pessoas que eu dialogo, que defendem os meus ideais, minhas propostas, minhas convicções ideológicas, políticos ideológicas, etc. Tem uma militância no partido, quando existia os partidos numa perspectiva teórica mais lúcida, ainda hoje existe, é verdade, mas com outras características. Tem uma militância no sindicato de professores, tanto do Estado como privado, tem uma militância na área profissional, e na criação do conselho eu fui muito criticado por alguns pares que acreditavam que eu era o homem da escola, o homem da licenciatura, o homem da educação, não podia me misturar com o pessoal da saúde, não podia criar conselho e tal. E eu tentei dizer às pessoas, aos que me diziam isso, de que isso, no meu entendimento, não cabia. O que nós precisamos cada vez mais no mundo contemporâneo são diálogos. Não são pontes e não muros. Não tem que criar muros entre nós. Eu dialogo com qualquer pessoa. Para onde você me convidar para debater, seja lá quem for, qual é a concepção teórica, política, ideológica, eu vou combater, eu vou debater. Vou apresentar as minhas convicções, vou fazer as críticas necessárias que tem que ser feito.
mas eu preciso ter a capacidade de dialogar com os meus pares. Se eu não tiver isso, eu não estou contribuindo para o avanço e para o crescimento da minha profissão. Por isso que essa luta que existe entre educação e saúde, na minha opinião, é equivocada, porque tanto a educação precisa da saúde, como a saúde precisa da educação, ou que ambos possam estabelecer elos de ligação. Esse diálogo, o que eu chamo de diálogos de aprendizagem, né? Os diálogos de aprendizagem. Platão dizia que é necessário viajar muito, passear muito, conhecer muito, porque você conhece, você sai de dentro da sua casca, você, né? Você sai dentro da sua casca, dentro do seu interior, dentro das suas convicções e passa a integrar outras opiniões, outros contextos. Por isso que a arte é importante, né? Por isso que a arte é importante no ambiente da escola, né? Muito importante. Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida só não basta. Portanto, é preciso que haja compreensão nessa perspectiva mais ampla do diálogo. E acho que dialogar com os pares, que seja da saúde, que seja da educação, ou que seja do esporte, não importa. Todos estamos navegando no mesmo barco, na mesma sociedade, no mesmo mundo, com as mesmas dificuldades, com a mesma pandemia. Cabe a todos nós, cada um de nós, darmos a nossa ponta de contribuição para esse processo de crescimento estrutural, de mundo, de sociedade, de homem. A gente fala muito de paz, de cultura da paz. E o que é que você promove enquanto cidadão do mundo para a cultura da paz? Né? O que é que você faz para transformar a sociedade civil organizada? Critica-se muitos governos, e tem que se criticar mesmo, porque tem tido posições equivocadas. Né? Agora, por exemplo, você viu o Brasil sendo praticamente humilhado mundialmente com essa questão do clima, né? O cara querendo dizer, ele disse que daqui a 2030 o Brasil vai acabar com o desmatamento. Ora, se ele só vai ficar no máximo mais um governo, se ficar, eu espero que não fique, né? Como é que ele pode garantir que 2030 ele vai e os próximos governos que virão, quer dizer, completamente equivocado, humilhado internacionalmente por conta de uma política nefasta, equivocada para a sociedade como um todo. Agora, é preciso diálogo. Seja lá quem for, ele foi eleito de maneira democrática e cabe a crítica. Agora, cabe a crítica construtiva, a crítica para melhorar, a crítica para dialogar e a crítica para construir, sobretudo nesse aspecto. Espero que não fique, viu? Eu estou 7 anos sem aumenta aí. Declínio total de muitas coisas. Mas aí é importante, vocês como comunicadores, né? Eu também tenho curso de formação de rádio e TV, né? Mas eu trabalhei na Metrópole com o Eliseu, o Godoy, lá e Paulinho. Domingo, pela manhã. Os dominicais do esporte amador, principalmente. Mas nós, eu vou chamar nós, que eu sou do Está inserido no grupo. Embora não esteja atuando atualmente, precisamos ajudar a sociedade civil organizada a refletir sobre isso, com os nossos diálogos, com os nossos convidados, com nossas entrevistas. Isso eu acho que é fundamental, né? Para poder ter a capacidade de melhorar e modificar as coisas. Do contrário, vai ficar a alienação aí. Mermice. Rony? Isso aí. Perfeito. Diga. Léo? Só ler o comentário do Vidal aqui, que o tempo já passou, já deu nossa hora aqui, mas o Vidal comentou aqui no YouTube: que aula, professor Lauro Gurgel. Precisamos de programas assim com pessoas gabaritadas. É o que diz o nosso companheiro Valdemir Vidal, radialista daqui de Jequié. Muito obrigado, Vidal. Um grande abraço para você, meu irmão. No Instagram também. A gente lembra que essa entrevista com o professor Gurgel, ela fica no YouTube, você pode enviar para mais pessoas assistirem depois, quem não está acompanhando agora ao vivo. E a gente também coloca ela depois no blog GQE Repórter. Então tá no Facebook e YouTube do GQE Repórter, para quem não assistiu agora, poder acompanhar essa entrevista depois. A gente debateu muitos assuntos aqui, foi uma verdadeira aula, viu Tuxa? Muito bom o professor Gurgel, muitas informações importantes. Gurgel, queremos agradecer a você, que o senhor fez enriquecer o programa, mais uma vez, né? Participando aí com a gente, que vai ter vamos fazer outras oportunidades aí, para que aconteça. Fazer outros meios. Eu me coloco à disposição, Tuxa, sempre que precisar, verificando essa questão apenas da agenda aí da gente, se for o caso, eu estou sempre disponível para contribuir com a discussão aí. A hora que vocês precisarem, é sempre um prazer estar falando daquela coisa que a gente já faz há 40 anos e gosta. Você é mais velho, você tem cara de menino, mas você é mais velho, eu estou ligado. Quando você falou de Maurício,
Maurício foi meu colega de turma. Ah, Foi meu colega de turma. Eu até estranhei quando ele direcionou, foi trabalhar com jogos e recreações, né? Se eu não me engano. exatamente. Lazer, né? Isso. Escrevemos até um artigo recentemente, eu e ele, sobre as políticas públicas, num projeto macro da Universidade Federal, com a Católica, com o IFBA, com Vera Cruz, Santa Cruz, aí perto também, né? Em Ilhéus, aí perto de Itabuna, Ilhéus, né? A UFES, foi um conglomerado de pesquisadores que estiveram juntos e sob a liderança da UFBA, do Grupo MEL, o professor César Leiro, onde nós fizemos um mapeamento do estado da Bahia sobre a questão das políticas públicas de esporte e lazer, muito interessante. Saiu recentemente uma publicação e Maurício assinou um desses artigos. Fui eu, ele e o Alain, que era um acadêmico da UFBA, que nos ajudou bastante também. Foi muito bacana. Quando eu falei de você, a minha preocupação da divisão é isso aí, entendeu? Eu falo, divide tanto, agora vou ter que juntar para brigar pela profissão. Fico triste em tudo que está se passando, eu vou lhe ser sincero. Muito triste, a divisão bastante. Não é falar um pouquinho, não. Um grupo se fecha, o outro fica de estar tentando alguma coisa e nunca vai chegar ao dominador. Isso eu acho que se os dois não se abrirem, e como você falou, em dialogar, tudo bem. Mas eu só quero... Eu tenho dito muito isso, Tuxa, aos colegas que às vezes me convidam para... Eu participo de uma centena de grupos de WhatsApp aí, né? E algumas pessoas me criticam por isso, porque você está em tudo que é grupo. Eu digo, rapaz, modéstia à parte, me convidam. Eu participo porque eu não tenho problema nenhum de dialogar com ninguém. Eu não sou dono de nenhuma verdade. A primeira verdade que eu tenho sobre tudo é de que eu não sou dono da verdade. Nós somos eternos aprendizes. Exatamente, entendeu? E isso é o básico, né, de quem quer dialogar sobre qualquer tema. Eu não sou dono de verdade, eu tenho algumas convicções, e convicções baseadas em coisas que eu já estudei, que eu já li, na minha prática, na minha vivência, na minha experiência de militância. Bases científicas. Né? A parte de pós-graduação já foi feita, as viagens, tudo isso constitui um conjunto de ideias, e de concepções, e de diálogos, né? Então, eu estou à disposição para dialogar com qualquer pessoa, não tenho problema nenhum com isso. Agora, eu não vou para lá, não vou participar do programa de Tuxa porque é Tuxa, não vou participar do programa de Eliseu porque é Eliseu. Não, a gente dialoga com todo mundo. Você defendendo, cada qual defendendo, ainda mais num programa de rádio, de TV, ou numa live que se está falando publicamente para muitas pessoas. E que fica lá. Ter, né? Essa convicção estreita, reducionista. Eu acho que isso tudo é um equívoco. Agora, respeito também o direito das pessoas se pronunciarem de qualquer maneira, e que pensem. Agora, eu vou estar pensando, posso divergir, né? Aliás, o grande crescimento de tudo isso é a convivência com a diferença e o diálogo. E essa pandemia, Tuxa, também, para finalizar, trouxe para a gente também uma outra coisa que é fundamental hoje no mundo, chama-se solidariedade, né? Isso. Quanto de pessoas que estão passando fome de fato, porque perderam seus empregos, suas coisas, e a sociedade civil se organizando e fazendo televisões, rádios, empresas, universidades, fazendo campanhas e mais campanhas de alimento e botando as pessoas para comer pelo menos uma vez por dia, quando o ideal seria pelo menos 3 vezes ao dia, né? Então, esse é o país de dimensão continental que nós temos, com um problema do seu próprio tamanho também. Eu quero agradecer e me colocar à disposição. Nós que agradecemos a sua participação, o senhor fez enriquecer o programa. Saudações. Léo, falar alguma coisa? Agradecer também, professor Gugel, muito bom a sua colocação. Hoje, com a polarização, essa questão do diálogo está complicado. É um que só não escuta, né? Só fala e não escuta e ataca, então é complicado. Muito boa a sua colocação. Volte mais vezes, viu, para a nossa JR TV Web, e muito obrigado. Saudações. Boa sorte, Gugel. Obrigado, viu, Gugel? Muito boa entrevista. O pessoal que está aqui de GQ acompanhando, todo o Brasil, na realidade, no mundo, né? O professor Muri, aqui da Educação Física, ele fala que pena que eu só cheguei agora, mas assistirei depois. Porque, como eu falei, fica no YouTube. Essa entrevista completa vai estar para você assistir qualquer horário, qualquer dia. Então tá aí. Gugel, brigadão. Até a próxima, meu colega.
Obrigado, meu querido. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Um bom programa aí para quem está nos ouvindo também. Muito obrigado pela paciência. Tchau, tchau. Sucesso. Valeu, meus amigos. Vamos voltando de volta aos estúdios, depois de mais uma entrevista. Voltando de volta foi boa. Voltamos de volta, né? A redundância aqui, mas voltamos ao estúdio, sem ser de volta. Entrevista muito bacana, o professor Gurgel deu aula de história aqui, conversou bastante sobre educação física, sobre a educação. Muito bacana essa entrevista, né? Show de bola, show de bola. Não, foi uma entrevista muito boa, enriqueceu bastante o programa. E as colocações dele, que nós tivemos até uma conversa antes, eu falei com ele que deveria expor alguma coisa relacionada ao curso superior, não só especificamente do educação física, mas geral, entendeu? E quando ele falou ali da licenciatura e bacharelado, isso está acontecendo, entendeu? Tem faculdade aí que ainda não abriu espaço para que tenha o bacharelado. É opcional, você estudar o que você gosta, o que você quer. Você tem que ter os dois, educação e saúde. A realidade é essa, educação e saúde, os dois. Porque são os dois são paralelos. Exatamente, meus amigos. Só que ele esqueceu também de falar que nós estamos no último, a Bahia, oficialmente a nível de educação, os 3 últimos do país, né? Isso também pega muito também. Eu sonho, não sei como é que está passando Cuba hoje, não quis perguntar a ele. Hoje, recebi até alguém perguntando aqui. Cuba está no processo de abertura, viu, Tuxa? Tá, digamos assim, que está no processo de abertura que o socialismo de lá está, digamos, chegando ao final. Pelo menos a questão na parte econômica, eles estão no processo de abertura agora mais do que nunca. Econômica mista, né? Que nem chama Isso. Deve estar em declínio o esporte. Hoje está em muito declínio o esporte. Ele vivenciou uma época lá que o esporte pegou 91, né? Que foi o ápice, né? Como ele falou, ápice lá do que esporte. Tinha o dinheiro da União Soviética, e era outra história. O que ele vivenciou. Hoje é declínio total. Você vê o exemplo aí das equipes pan-americanas aí de Cuba, né? Não tem uma participação boa. Mas ele só fez enriquecer o programa. Isso é interessantíssimo. Os países, Tuxa, tem que ter projeto de Estado, não de governo. Então, cada governo entra, faz de uma forma, descontinua tudo. E o que vale mesmo é a força para que você vá galgando, né, dentro dessa vertente, assim, e assim, uma objetividade para com o povo. Né? Respeito, objetivo. Objetividade. O cara não pode estar numa escola para nada, ele não pode estar numa faculdade para nada. Terminou, tem um diploma, bota o projeto dele lá engavetado na estante, né, bonitinho, e dali não teve nada. E pior, muitos que... teve retorno para a sociedade. E pior, muitos que querem enriquecer o currículo lá e pesquisa. De alguma forma e objetividade. Porque muitos são doutores. Todo mundo que está aí tem que dar resultado. O cara quer ser o quê? A linha dele é essa aqui. Então, bora introduzir ele de uma forma que ele tenha o desenvolvimento dele, ele consiga dar conta de sua família e por aí vai. O que está vendo é complicado hoje. Né? Muitos doutores, meu amigo, acho que enriqueceu o currículo dele lá. De carreira. Isso. É complicado. Mas... Exatamente. Vamos torcer que um dia tudo isso... Ver outro cenário, né? Espero estar vivo para ver esse dia. Espero também. Meus amigos, está chegando o final, a gente vai passar os nossos parceiros que estão aqui com o programa e também lembrando que amanhã é o dia do churrasco, você pode passar na Central das Bebidas, comprar aquela carne boa, comprar a sua Brahma duplo malte lá com o pessoal na Central das Bebidas. Então, bom final de semana pro Tuxa, pro Léo. Se tiver churrasco aí, algo em off assim, me avisem, né? For lá na Central das Bebidas comprar a carninha. Pode ser igual do professor Miquelino. Não, de Miquelino é só promessa. Só promessa. Rapaz, e a promessa dele foi um boi. Foi um boi. Ele matou o boi, mas rolete, Ele matou Sansão. Esperando até hoje, cara. Esperando, já tem um ano, né? Já tem um ano. Já tem um ano esperando esse boi aí. Não, loucura. Tchau. Valeu, pessoal. Um bom final de semana. Até semana que vem. Acesse jequierreporter.com.br. Assista JR TV Web. Oferecimento. Farmácia Mandacaru. Cuidando bem da sua saúde. Cliran. Clínica Radiológica Mussini. FFJ Materiais de Construção.
Jambo Supermercados. Barato todo dia. Central das Bebidas. Teleshop.com.br. Blog Outdoor, todos e palcos. Todo dia no Brasil, alguém acende uma churrasqueira, porque sabe que é em volta dela que a gente se entende. É nessa hora que se reforça os laços e deixa de lado as diferenças e as dificuldades. Churrasqueira não tem lado. Quando você acende o fogo, acende junto as memórias. Logo mais, vamos poder reencontrar os velhos amigos, criar novas histórias. Porque no final, não importa o que você coloque na churrasqueira. O que importa é o que acontece em volta dela. E isso, amigo, isso é bramosidade.